Paz e graça, queridos! Estamos de volta ao nosso canal com mais uma devocional. E antes de mais nada, compartilhe esse vídeo e se inscreve no nosso canal. Muito obrigado a você que está sempre assistindo às nossas transmissões, também acompanhando as nossas devocionais. Devocionais essas que são feitas em Provérbios de Salomão. O provérbio que nós vamos refletir hoje encontra-se lá no capítulo 6, versículos 16 e 17. 6 coisas o Senhor aborrece, e a sétima a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente. Nesse trecho do provérbio, Salomão vai continuar naquela expectativa que nós falamos já no vídeo anterior, que é exatamente do coração perverso, do coração que planeja o mal. E aí ele vai descrever 6 pecados, na verdade 7 pecados que Deus abomina, que Deus detesta. A gente precisa entender, em primeiro lugar, que essa lista não é conclusiva, só são esses 7. Ele cita esses 7 e todos eles dizem respeito à nossa relação com o próximo, porque ele assim o quis. Mas se a gente for procurar pecados que nós fazemos e ofende a Deus, e a gente precisa tirar aquela ideia que Deus é aquele homem senil, sentado no trono, distante. Não, Deus é um Deus que interage, tanto com muito amor, graça e misericórdia, como também com justiça, quando ele vê o mal acontecendo, inclusive sobre seus próprios filhos, que nós chamamos naturalmente de disciplina. Por nos amar, ele disciplina quando nós estamos começando a andar por caminhos estranhos à sua santidade. E Deus não é ruim por isso. Deus é bom, sempre bom e muito cheio de amor para com seus filhos, para com a sua criação. Mas eu queria destacar aqui, queridos, que é algo que muitas vezes é esquecido por nós, que é a primeira dificuldade apresentada, ou a primeira coisa que o Senhor aborrece, que é os olhos altivos. Tão comum na realidade humana, na geração humana, que é exatamente a arrogância, a soberba ou o orgulho. Esses 3 termos, eles são sinônimos entre si, mas existe entre eles algumas diferenças bem tênues, bem estreitas. Mas normalmente, se você olhar nos dicionários, você vai ver eles como sinônimos. Por exemplo, a soberba é o excesso do orgulho e a arrogância é a atitude do soberbo. Então, assim sucessivamente. Mas o que a gente precisa entender é que há uma corrente que diz que nem todo orgulho ele é sinônimo de soberba. Por exemplo, você pode se orgulhar de ser filho de Deus, não por causa de você, não por causa do seu mérito, mas por causa do amor de Deus. Poxa, esse tipo de orgulho, para a questão contextual, de linguagem, é aquela felicidade. Por exemplo, eu tenho orgulho de meu pai, eu tenho orgulho do trabalho que eu fiz, é uma alegria. Não é o outro orgulho que a gente coloca um orgulho como maléfico, que ele precede a soberba, ou ele fará com que a soberba seja excessiva, que é aquele sentimento de ser melhor do que os outros. Então, é uma linha muito tênue quando eu falo isso, porque assim, eu posso fazer uma obra, eu posso fazer um trabalho e me orgulhar daquilo, me alegrar com aquilo, glorificar a Deus por aquilo, não ficar triste, abatido. Isso faz com que eu possa continuar a fazer mais e mais coisas. Mas se aquilo que eu fiz faz com que eu olhe as outras pessoas
de maneira altiva, de maneira arrogante, soberba, prepotente, se eu começo a achar que a minha obra me destaca entre os demais, que eu sou o único que faço, sem a minha presença aquilo não vai acontecer, porque eu sou o cara, então, queridos, aí essa alegria, esse orgulho, ele já é maléfico, ele já é perverso. Então, esse orgulho perverso que faz com que você se ache melhor ou insubstituível, que você menospreza os outros, esse é exatamente os ódios altivos que o texto diz que Deus abomina, que Deus detesta, que Deus rejeita. Não aquele sentimento de orgulho, de uma obra executada com dedicação, e isso alegra seu coração, porque você sabe que aquilo vai servir às outras pessoas. Mas você entende que qualquer outra pessoa poderia fazer aquilo também. Então não é uma questão de soberba, é uma questão de alegria. Então você vai ver também a conotação exatamente na linguagem portuguesa a respeito desse tipo de orgulho. Esse não é pecaminoso, pelo contrário, esse é inclusive essencial para a nossa vida. Ele estimula, ele faz com que a gente tenha vontade de viver, não se sinta inútil, não se sinta alguém que não presta para nada, não é aquele pensamento pessimista, é um pensamento otimista. Mas esse pensamento otimista não é em detrimento das outras pessoas, é em detrimento daquilo que você é em Deus. Você tem um valor em Deus. Então, a realidade que nós precisamos entender é essa, desse orgulho que precisa ser trazido ao nosso coração com muito zelo, para que ele não se torne um orgulho de soberba, de prepotência. Esses olhos altivos que o Senhor traz aqui no texto é exatamente essa expectativa. A expectativa que você não pode se sentir superior aos outros que estão ao seu redor. Irmãos, Deus nos fez homens e mulheres capacitados para desenvolver a obra do Senhor. Não existe na terra ninguém melhor ou pior, seja por educação, seja por recursos financeiros, seja por cor de pele, seja por religião. Não existe pessoas superiores. Isso é abominável diante do Senhor. Não existe uma raça superior. Não existe um sexo superior. Isso é abominável diante do Senhor. Nós sabemos que há diferentes posições sociais, nós sabemos que há diferentes condições financeiras, nós sabemos que há diferentes posições estruturais na família, mas isso não nos faz melhores do que ninguém. Só há um ser que é superior a todos os demais. Esse Senhor é o nosso Deus, a Ele nós glorificamos. Isso também não compete a gente pensar o contrário, pensar que simplesmente a nossa vida não tem nenhum valor ou nenhuma utilidade. Sim, somos um corpo, somos uma família, somos uma coletividade, somos uma sociedade que precisamos ajudar uns aos outros nessa demanda, sem altivez, sem prepotência, sem arrogância, sem soberba, mas com alegria e dedicação. Que o Senhor abençoe o meu e o seu coração, para que não sejamos soberbos em nenhum momento. Vamos orar, queridos? Vamos orar, vamos agradecer ao Senhor por mais um momento juntos e espero que Deus tenha falado ao seu coração quanto tem falado ao meu no livro de Provérbios. Deus amado, mais uma vez colocamos diante do Senhor as nossas vidas. Rogamos, ó Deus, pela pandemia que aí está. Pedimos que o Senhor nos ajude nesse tempo de crise, em especial o pequeno comerciante, aquele que vive do trabalho informal, nesse tempo em que muitas cidades da nossa nação estão fechadas, em lockdown, pessoas que estão sendo multadas porque tentam ganhar o pão diário. Ó Deus, tem misericórdia
dá sabedoria aos nossos governantes. Obrigado, ó Deus, pelas equipes de saúde, por aqueles que estão na frente da pandemia aí, lutando contra o vírus, acolhendo pessoas. Abençoa, Deus. Faz com que o teu povo seja generoso nesse tempo de crise. Abre o nosso coração, o nosso entendimento. Deus, eu quero colocar diante do Senhor as nossas vidas e te pedir graça e misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Eu quero agradecer você que esteve comigo até agora, muita gente se inscrevendo, muita gente acompanhando as nossas transmissões. Eu quero mandar um abraço especial no dia de hoje para a família do nosso presbítero João Newton, a irmã Nice, seus filhos Samuel e Ruth, que sempre têm acompanhado as nossas transmissões e o nosso canal. Deus abençoe vocês. Em nome de vocês, eu quero abraçar todos aqueles que nos acompanham. Aqui fica o nosso recado de hoje. Não deixe seu coração ser altivo, não deixe que a soberba alcance o seu coração, que o seu orgulho seja um orgulho bom, de fazer algo bom para as pessoas, sem aquela intenção que só você pode fazer aquilo, porque esse outro orgulho é o orgulho perverso, é o orgulho que Deus abomina, e esse deve estar longe de nós. Deus abençoe a sua vida e o seu coração.